Olá pessoal, bom dia, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Continuando sobre o tema da libertação da forca, nós vamos falar nesse momento sobre a libertação da forca da religiosidade. A forca da religiosidade, ela é um dos temas importantes a se tratar porque até hoje a religiosidade tem trazido muita dificuldade para as pessoas compreender aquilo que diz as Sagradas Escrituras. Por isso que muitas vezes a pessoa não consegue ter uma conexão com Deus, porque ela está acostumada a fazer tudo debaixo de uma direção religiosa, de preceitos religiosos, e a fé, a nossa vida espiritual, ela não tem nada a ver com religião, nada a ver. E é por isso que eu quero aqui, através dessa mensagem, que está no texto de Atos, no capítulo 17, passar um pouco para você da dificuldade de se pregar o evangelho em meio à religiosidade. O evangelho não tem nada a ver com religião. Eu estava lendo aqui agora Atos no capítulo 17, todo esse capítulo 17 do livro de Atos, mostra a dificuldade de você manifestar o reino de Deus em meio à religião. Porque o texto começa contando que Paulo e Silas foram para Tessalônica e eles começaram a pregar a palavra de Deus naquele lugar. E o que acontece? Nós vimos aqui que alguns judeus religiosos, fanáticos, eles conspiraram contra o trabalho de Paulo. E no versículo 5 diz que alguns judeus, olha só para você ver, alguns judeus movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Olha só, homens de igreja, religiosos, eles ficaram com tanta inveja que eles persuadiram, quer dizer, eles convenceram pessoas que eram maus, homens maus, dentre a malandragem, tá? Para se ajuntarem à turba e alvoroçaram a cidade, assentando a casa de Jason, onde estava esse pessoal que tinha vindo, Paulo, Silas, os apóstolos, né? E procuravam trazê-los para o meio do povo. E, enfim, virou uma confusão, ao ponto de que houve até necessidade aqui desse homem ter que pagar uma fiança para poder sair depois ali com liberdade. E a partir do versículo 10, diz que então Paulo e Silas, eles saíram de Bereia. Deixa eu ver aqui. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Olha só. E ali, chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes homens de Bereia, diz o texto assim, ó, eles eram mais nobres que os de Tessalônica. Então, os de Tessalônica, eles viviam uma vida com mais pobreza, né, com uma educação um pouco menor. Agora, em Bereia, era um pessoal mais estudado, mais próspero, tinha uma vida melhor. Vamos pensar mais ou menos dessa forma, para a gente entender. E diz aqui que eles receberam a palavra com mais velocidade, mais avidez. E eles iam examinar as escrituras todos os dias para ver se lá estava escrito aquilo que eles estavam ensinando. Olha só que interessante. Quer dizer, aí diz no versículo 12 que muitos creram, tá? Mas aí o pessoal de Tessalônica ficou sabendo que Paulo e Silas estavam lá em Bereia pregando. E eles foram lá. Quer dizer, eles não se contentaram de que não queriam receber Paulo e Silas, não queriam permitir que eles pregassem a palavra em Tessalônica, perseguiu ele ao ponto de ter que invadir a casa desse homem aqui de Jason, levar ele até as autoridades, virar uma confusão, tumultuar a cidade, olha só. E aí, quando eles estavam em outra cidade, eles foram na outra cidade também, do lado lá em Bereia. E diz aqui o texto, depois você pode acompanhar aqui no capítulo 17 de Atos, que eles então foram até lá. Então os irmãos, depois, o que eles fizeram? Eles promoveram, sem detença, a partida de Paulo para o outro lado do mar. Mas Silas e Timóteo ficou por ali. E os responsáveis por Paulo
levaram ele até Atenas. Então tinha um pessoal responsável pela viagem ali de Paulo e regressaram trazendo depois ordem para Silas e Timóteo, tipo assim, ó, é melhor vocês e se encontrar com Paulo, entendeu? Melhor vocês também irem, tá? Para onde ele está. E aí no versículo 16 em diante começa a história de Paulo já em Atenas. Ou seja, uma dificuldade para pregar a palavra de Deus lá por causa da religiosidade. E agora aqui em Atenas, Paulo também encontra essa dificuldade. E nós vimos aqui que quando Paulo começou a ensinar, começou a pregar a palavra de Deus, eu achei curioso porque no versículo 32 diz assim que quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns tiraram sarro, escarneceram, zombaram. E outros disseram assim, a respeito da ressurreição, te ouviremos em outra ocasião, tá? A essa altura, Paulo se retirou do meio deles e houve, porém, alguns homens, olha só, que agregaram-se a ele e creram. E dentre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. O texto que a gente está lendo, ele mostra que o pessoal, eles zombavam. E Paulo ficou muito revoltado quando ele encontra, aqui nesse texto, mostra no versículo 16, o pessoal diante de uma face de idolatria. E por isso, ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça. Ele ia lá todo dia para pregar, para ensinar, para mostrar a verdade para as pessoas. E aí o que acontece? Alguns dos filósofos, diz aqui, contendiam e perguntou o que esse tagarela está pregando e ensinando todos os dias. Ele está pregando um Deus estranho, porque Paulo pregava Jesus e pregava também a ressurreição. Então tomaram ele consigo, levou ele ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você está ensinando? Perguntaram para Paulo. Posto que nos trazes aos ouvidos algumas coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os que são de Atenas e os estrangeiros residentes também de outra cidade não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades que era você pregar aqui. Por isso, então, querido Paulo, Paulo se levantou no meio do Areópago e disse: senhores, atenienses, em tudo vos vejo que vocês são muito assim acentuados de forma religiosos, né? Porque passando e observando o objeto do culto de vocês, eu também encontrei um altar que vocês dizem a um Deus desconhecido. Ele diz: é esse aí o Deus que vocês adoram sem conhecer, que eu conheço, e é dele que eu falo. O Deus que fez o mundo, o Deus que fez tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo é quem dá, aliás, todos a vida, a respiração e tudo o mais. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Fez isso para que vocês possam buscar a ele. Porventura, tateando, né? Se vocês buscam tateando, vocês possam também achar, bem que não está longe de cada um de vocês. Ele diz aqui: pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas já tinham dito, porque dele também somos geração. Então, enfim, esse texto mostra que as pessoas têm muita dificuldade para se encontrar com Deus, porque muitas vezes elas querem ver alguma coisa de se tatear. Por isso que ficam tantas pessoas atrás de agoreiros religiosos, atrás de falsos profetas, homens e mulheres que ficam com revela daqui, revela de lá, sabe? Profetas deste mundo, os videntes deste mundo, cartomantes desse mundo, cada hora de um jeito. Cada ser humano se apega a uma diretriz de idolatria.
mas na verdade se esquece da verdadeira essência. A verdadeira essência está no Espírito Santo que há dentro de você. Sabe? O próprio texto fala, nós nos movemos por Ele. O que você precisa para entrar em contato com Deus não está do lado de fora da sua vida, mas está dentro de você. É a sua fé. E tem que ser colocada em Deus de uma forma limpa. Limpa. A única coisa que você precisa para você conhecer a Deus é a sua fé. E quando você recebe a direção da palavra de Deus, então você começa a pegar e fazer uso da sua fé de uma forma mais apropriada. E fazendo uso da sua fé, passando pela direção que a palavra de Deus dá, você então encontra a mudança que você tanto precisa para a sua vida. A sua mente se abre a uma transformação no seu pensamento, você se conecta com Deus e Ele começa a falar com você. Você começa a conhecer a Deus. É assim que você tem que fazer. Coloca de lado tudo que esse mundo trouxe para você, sabe? Ensinamentos errados, palavras erradas, colocando você com como se fosse uma fortaleza mental, uma ideia que te ensinaram sobre Deus, um pensamento que é isso, que é aquilo. Não tem nada disso. Isso é, na verdade, um muro, sabe? Um muro que se torna como se fosse um bloqueio para você conhecer a Deus. Para você conhecer a Deus, você precisa ter o seu coração sincero, aberto. Falar aquilo que você é, aquilo que você pensa, aquilo que você sente para Ele. De coração aberto, tá? De coração aberto. Não interessa o que pensam sobre você. Também pouco interessa o que você já fez da sua vida. Mas se você está vivo e você quer uma mudança para a sua vida, é a chance. Porque enquanto há vida, há oportunidade de você encontrar a Deus. Não deixe para depois. Faça isso hoje, faça isso agora, tá? Coloque esse bloqueio mental para fora da sua vida e você vai ver como que Deus vai se manifestar na sua vida. Aqui diz o texto que Paulo ensinou e aqueles que creram se agregaram a ele, foram abençoados. Antes, aqui na primeira cidade de Tessalônica, a palavra de Deus diz também que Paulo ensinando, exortando, para que o pessoal se arrependesse e tudo mais. Diz então o texto que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Quer dizer, as pessoas iam ouvindo a palavra de Deus, elas iam se agregando, quer dizer, elas iam se juntando, se unindo. Então aqueles que creem, sabe, eles vão dando ouvidos e vão sendo abençoados. Agora, quem não crê faz o quê? Faz o que aqueles religiosos fizeram, arruma confusão. Você viu lá que como religioso foram e ajuntaram homens maus e gente até da malandragem para perseguir a obra de Deus. E é o que acontece hoje em dia. Aqueles que não têm Deus, que não quer nada com Deus, eles ainda vão te perseguir e falar mal de você. E ainda a pessoa, por causa da inveja, ela é capaz de se juntar até com malandragem para atrapalhar a obra de Deus. Que absurdo, mas é a realidade, né? Então vamos se libertar disso e vamos colocar a vida no altar, porque a sua vida é uma só e você precisa cuidar dela. Vamos orar nesse momento. Repita assim comigo essas palavras que eu quero orar com você. Senhor, derrama sobre as nossas vidas sabedoria espiritual. Eu vou orar com você agora, neste momento. Senhor, derrama sobre as nossas vidas a sabedoria celestial. A sabedoria que é loucura para este mundo e que esse mundo que não entende a extensão e o poder do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, com discernimento e com autoridade, eu venço todas as manipulações e os enganos da religiosidade. Que essa pessoa vença, meu Pai,
todas as falsas profecias e filosofias vãs não vai iludir mais a vida dessa pessoa. Porque, meu Pai, ela não será mais levado por qualquer vento de doutrina. E o meu coração é preservado na verdadeira e libertadora palavra de Deus. Meu Deus, e a minha fidelidade, juntamente estando no corpo de Cristo, junto com essa pessoa, me leva a vencer os domínios espirituais deste mundo. Que essa pessoa receba a vida, receba a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você. Amanhã estaremos aqui novamente com mais uma palavra que fala sobre a libertação da forca. Até lá.